The inspiration of the Almighty giveth them understanding. I bring you greetings in the name of the Lord. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa manhã. I bring you greetings in the name of the Lord. Graças a Ele por estarmos aqui. I thank the Lord for making it possible for us to be here. Agradeço ao pastor dessa igreja, o apóstolo Aron, I want to extend my gratitude to Apostle Arome bem como todos aqueles que nos conduziu, and everyone that is part of the leadership of this ministry. entre eles Peter, que está conosco, nos acompanhando nessa viagem, pastor Cláudio, pastor Murilo. I want to recognize Pastor Peter, Pastor Claudio, Pastor Murilo. É bom estarmos aqui nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus convosco. This morning we are here to share the word of God with you. Portanto, sem perca de tempo, vamos à palavra nessa manhã. So without waste of time, let us go straight into the word of God. Romanos capítulo de número 13. Romans chapter 13. Please, you may still be standing. Let's read it while we are standing. They have a culture of reading the Bible while they are standing in Brazil. Let's just give him a little bit of that here. É o texto que eu gostaria de compartilhar convosco. Romans 13. Please, while you are standing. 13. A partir de versículo. 1 até o 7. We are going to be reading from verse 1 to 7. Sim, pode ler. Let me read because of time. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's minister, attending continually upon the very thing. Render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Amen. Esse texto nos fala sobre a autoridade espiritual. This text brings, please be seated, sorry. This text brings a perspective into spiritual authority. E eu quero compartilhar convosco nesta manhã I want to share with us this morning, pouco sobre esse tema. The theme of my message is spiritual authority. Nós temos trabalhado esse assunto no Brasil com muita frequência a nível de um discipulado. We've treated this matter with so much frequency in Brazil, and it has formed the basis for our discipleship in Brazil. Pois esse tema trata de princípios estabelecidos por Deus. Because this subject talks about the principles that establishes authority in the house of God. Quando nós falamos de princípios, isso revela o caráter de Deus. When we talk of principles are the things that reveals the character of God. São aquilo que Deus não negocia, que Deus não relativiza. They are things that God cannot bargain. Portanto, quando olhamos para o texto de Paulo, so when we look at this text from Apostle Paul, Paulo está respondendo um questionamento da igreja de Roma. It was a response to so many questions that was emanating from the church in Romans. Nesta ocasião, Paulo ainda não havia ido a Roma. In this occasion, Paul had not yet visited the church in Rome. Mas Paulo está informado do que está acontecendo. But he had received information of the activities and the things that were taking place in that land. E para responder essa igreja, Paulo recebe o seguinte questionamento: Paulo, é lícito
é certo nós obedecermos às autoridades aqui constituídas, lembre-se que a autoridade ali era má, a autoridade era Nero, que perseguia a igreja. So the church, in their inquisitiveness, wanted to find out if it was proper for them to obey the constituted authority, knowing that the authority at that time was evil, the Roman Empire. So they sent the questionnaire to Paul. E Paulo, para responder isso, Paulo começa então a explicar sobre o que é autoridade. So in response to the question of the church, Paul began to elucidate on the matter of spiritual authority. E aí Paulo define para nós como doutrina o que é autoridade. Então vamos primeiro ver a visão de Paulo sobre a Then Paul autoridade. began to establish the definition of spiritual authority and made it a base for doctrine. Quando Paulo trata de autoridade, Paulo define em primeiro lugar When Paul was treating this matter, he defined it in the first place as, que toda autoridade pertence a Deus e que só Deus tem autoridade. he said, every authority is ordained by God. That was his first attempt to give answer to that question. Toda autoridade está sobre o comando dele. He said, every authority is under God's, command, No céu, whether in heaven, na terra, on earth, embaixo dela, beneath the earth, na natureza, in the natural. tudo está sob o seu comando. Everything is under God's Nada se command. move sem que ele ordene. There is nothing that happens, there is nothing that O sol moves só if nasce God does debaixo not. da sua autoridade. So everything that A happens, chuva só cai debaixo da sua rain autoridade. comes because of it. By O his vento authority. só sopra de acordo The com a sua wind autoridade. blows because of his authority. Tanto Jó como Salomão So also Solomon and Job mostra said the que same ele thing, estabeleceu a autoridade sobre a natureza. that God has authority over the nature. Todos os rios correm para o mar. So everything, even in the river, everything happens under God's authority. Mas under God's command. Jó disse que ele colocou portas no mar e colocou ferrolho. Job said God placed a barrier to the sea, rivers. A água so that they vem à don't- praia e precisa voltar. So when it gets to that point, it has to go back. It's a decree that God made. Porque tudo over the está no seas. controle dele. This is because everything is directly under the command of God. Em Marcos 4, a partir do verso 30, nós vemos isso quando Jesus está no barco com os discípulos. In Mark chapter 4, verse 30, we can see this when Jesus was A in Bíblia the, diz que boat se with his levantou disciples. um grande vento. the Bible says there was a great A água tempest começou a entrar that no rose, barco. and then the water began to rush into Mas the de boat. repente diz a Bíblia que Jesus se levantou But suddenly the Bible says Jesus e rose up repreendeu o vento and rebuked the wind, e fez-se bonância. and then there was great calm. Porque quem tem autoridade fala That is because the one who has authority speaks, e as coisas acontecem. and when he speaks, things happen. Portanto, no céu, Therefore, in heaven na terra, and on the earth, só Deus tem it autoridade. is only God that has authority. Estamos aqui nesta manhã, We are here this morning, servindo a Deus nessa igreja. serving God in this place. Aí você pergunta para mim, pastor Edi, tem alguém aqui com autoridade? Then you may wish to ask me, Pastor Eddie Marcos, is there anybody here with authority, that has authority? Não, aqui ninguém tem autoridade. No, here there is nobody that has authority. Aqui tem pessoas que são autoridades. But here there are people that are authorities. Ter autoridade e ser uma autoridade são coisas diferentes. Having authority and being an authority are two entirely different things. O que é que nós aprendemos aqui? Deus é espírito. Now, what do we understand here? God is a spirit, E para que ele governe na terra, and for him to rule ele vem in via the affairs of homem. the earth, he does that through man. Tudo que Deus faz na terra, ele faz via homem. God, whatever God will realize on the earth, he Porque- does that through man. Porque desde o princípio ele entregou, ele delegou a terra Because ao homem. by God's principle, he delegated everything that has to do within the confines of the earth O to man. Salmo 115 diz que os céus são os céus do In Senhor. Psalm 115, God said, Mas the a terra- heavens of heaven belongs to him, A terra deu Deus but aos the filhos earth dos he has homens. given it to the sons of men. Portanto, Deus, que é espírito, Therefore, God, who is a spirit, só se manifesta na terra can only manifest on the earth através do homem, through man. do ser humano. Through man. O que eu aprendo aqui então? Now, what do I understand by this, therefore? Esse Deus que governa, This God that governs, pega dessa autoridade que é dele he takes this authority that is his own, e delega, he delegates it, entrega, he gives it, para que o homem execute o seu processo no so reino. that man can execute the process of God's authority.
Então tudo que temos debaixo dos céus, So whatever we have beneath, under the heavens, seja no mundo espiritual, whether in the spiritual world, seja na terra, whether on the earth, são autoridades delegadas. all of them are authorities that are Porque delegated. só Deus possui autoridade. God is the one that has absolute authority. É isso que Paulo nos ensina aqui. This is what Paul was teaching here. O próprio Jesus nos deu o exemplo de autoridade. Jesus also gave us the Quando ele, example of estava authority. quando ele estava com Pilatos, When he was with Pilate, Pilatos disse, tu és o rei dos judeus. Pilate asked him, are you the king of Judah? E quando Jesus disse, tu disseste, Then Jesus said, thou Ele hast said it. ele disse a Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te Then he soltar? said to Jesus, don't you know that I have the authority to release you and I have the authority to hold you bound? Jesus disse, nenhuma autoridade você teria, Jesus said, you wouldn't have had any se authority meu pai não tivesse dado. if my Father has not given it to you. Então, debaixo dos céus, So under the earth, seja na igreja, whether church, seja em um governo, whether the government, seja em casa, whether in ou em homes qualquer outro departamento, or any other department, aonde tiver uma autoridade, where there is an authority, ali está a marca da presença de Deus. that place has the mark of God's presence. E esse Deus que delega, This God that delegates, ele começou num passado eterno, he started from the past eternity, delegando a anjos essa autoridade. delegating this authority to angels. Então ele chamou um anjo seu, He called one of his angels, chamado de querubim ungido, the anointed cherubim, Luzbel, o Luzbel. portador de luz, He's the porter of light. e deu a ele autoridade, delegou a autoridade. God delegated authority to this man. E delegou this autoridade angel, sobre this cherub. todos os anjos. He gave him authority over all the other angels. Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz Ezekiel 28 says que ele habitava no Éden mineral. that he lived in Eden. That Era- is the earth. Is a geographical location. Ok. Éden mineral, aonde na terra original And in the original earth, ele tinha o comando de todos os anjos. he had authority over all the angels. E qual era a função dele? What was his function? What was his duty? Levar todos os anjos à adoração a Jeová. He conducts all the angels, all the other angels in adoration to God. Aqui na terra ele tinha autoridade plena. Here he had complete authority. In the Porém, earth. porém no trono a autoridade maior é que prevalece, que é a de Deus. But in the throne, the prevalent authority is that of God. Isso ele fazia com frequência, he levando, does canalizando this os with- anjos, regendo-os à That adoração. was his duty. He did that continually. He conducts the angels to transmit adoration to God, who is in the throne. Mas de repente ele começou a perceber But suddenly he began to perceive que quando ele subia, that whenever he levitates, a glória dele desaparecia. his own glory disappeared. Porque quando aquele que delega Because when that man, that one who delegates, está presente, when he's present, a autoridade the authority de quem recebeu of anyone who was delegated to desaparece. has to disappear. A glória dele brilhava aqui, If he's here on the earth, his glory radiated. mas quando ele subia, a But glória when he desaparecia. levitated, when he went up, that glory disappeared. Porque a glória do menor, Because the glory of the minor ela sai quando o maior chega. disappears when the greater comes. Sempre que alguém está debaixo de autoridade, Anytime anyone is under authority, quando essa autoridade está presente, when the authority is present, a autoridade dele some. your own authority disappears. E o que é que ele faz? So now look at Ele what tem um desejo, he has the desire. e o desejo é ser maior do que Deus. His desire was to become greater than God. Eu paro aqui para te adiantar. I want to stay here a little so that Sempre we que can há um think. desejo de ser maior do que aquele que está acima de você, Anytime you have the desire to be greater than the one who you are under his authority, esse desejo é satânico. that desire Esse emanates from desejo é Satan. diabólico. Is diabolic. Esse desejo tem origem em Lúcifer. That kind of desire comes from the devil. It has its origin, it's traceable to Satan. Portanto, a Bíblia diz que quando ele, Therefore, the Bible says
Quando ele subia, when he levitated with that glory, with the angels to ele percebia transmit que a glory sua to God, glória desaparecia. he will always discover that his own glory disappeared. Ezequiel começou a dizer que ele So Ezekiel began to explain começou a fazer um trabalho que no original, no hebraico, chama-se recugem. in the original language of Hebrews that it is called hekujin. Essa palavra quer dizer tráfego de influência. This word means the trafficking of influence. Satanás foi o primeiro traficante. So Satan was the first person that did glory trafficking. O que é que ele traficou? What was it that he Informação. did the trafficking of information? O nome disso para nós The name of this for us é murmuração, is murmuring. fermento, Murmuring. tentando desestabelecer uma autoridade estabelecida. When you try to speak against an established authority, you begin to murmur. E o que é que ele faz com isso? What did he do with this? Ele sai convencendo anjos He went out trying to convince the angels que estão sob a sua liderança, that were under his leadership, para que ele também estabelecesse a sua própria autoridade. so that he can also establish his own authority now. Aqui há um ponto que nós precisamos atentar. Now, this is where we need to pay serious attention. Ninguém pode se auto-estabelecer. Nobody can establish authority by Você himself. só é alguém You are only somebody se alguém estiver sobre você, when somebody is over you. se alguém estiver estabelecendo você. When somebody has established you. Caso contrário, você não tem autoridade. If there is anything outside of this, you have no authority. E o que é que ele faz? Ele sai convencendo os So he anjos went out trying to convince other angels para estabelecer a sua própria so that autoridade. he can by himself establish his own authority. E a Bíblia diz que ele convence 30% The desses Bible anjos. says he was able to convince 30% of these angels. E esses 30% subiram para depor a autoridade do trono. These 30% decided to go up with him so that they can be able to overthrow the existing authority that is sovereign, Que é a autoridade do próprio Deus. which is the authority of God, is sovereign. E quando esses 30% subiram, So when they levitated with him, Deus que é onisciente, so God who is omnipotent, Deus que é onipotente that is omnipotent, e que nada o surpreende, that nothing surprises him. ele o abateu. So he already knew what was going on. Ele não penetra o céu na rebelião, He was not able to penetrate heavens in his rebellion. porque o céu é santo e lá ninguém divide nada. Because in heaven there is no way rebellion enters it. Mas no momento que ele sobe, But the moment he went up, Deus o abateu. God brought him down. Destruiu a sua habitação original. God destroyed his original habitation. A terra agora se tornou sem forma e vazia. So the earth became void and empty. Então agora ele não podia mais entrar no céu So porque now- estava em rebeldia. So now he couldn't go to heaven anymore. A terra também está destruída. And then the earth, which was his natural habitation, was also destroyed. O que é que ele faz? So what did he do? Ele estabelece as potestades do ar, ou seja, estabelece o seu trono nos ares. He now established his throne in the air. Conforme Principalities and powers in the Paulo, air. Paulo nos ensina em Efésios 6. As Paul taught in the book of Ephesians chapter 6. E o que é que Deus faz agora? Now, what did God do after Satan established these thrones and authority midway in the air? Deus segue delegando a sua autoridade. God now continued delegating his authority. Então, em Gênesis capítulo 1, So the Bible says in Genesis chapter 1, Deus reestabelece a terra. God reestablished the earth. Ele cria agora o Éden novamente. God recreated Eden. Não mineral, mas vegetal. Now it's not mineral. It's not the mineral because E it lá used to be ele- the mineral lá- earth. But now he established it as a vegetative earth. Ok. E lá ele estabelece o homem. So there God established man. Ele o cria e coloca no jardim. He created him and put him in the garden. E dá a esse homem He autoridade. gave this man authority, the same E way he disse, gave the devil. dominai a terra, He said, take charge of the earth. subjugai a terra. He said, take charge of the earth. Eis que And toda a autoridade está nas suas mãos. every authority is in your hand. Deus tem autoridade no céu God has authority in heaven. e estabelece autoridade para Then o he homem na terra. established authority for man on the earth. Adão é a autoridade máxima na terra. So Adam became the maximum authority on Toda a the earth. natureza e todos os animais Every creation, Estão- every element of creation, estão debaixo do human, seu comando. animal, Estão debaixo do seu we are comando. under the control of Adam. E o que é que Deus faz agora?
Now, what did God do after this? Olhando para Adão, diz: não é bom que ele esteja só. So God looked at Adam and said, it is not good for you to be alone. Gênesis 2:22, a Bíblia diz que Deus So traz Genesis a chapter mulher. 2, the Bible says God caused him to enter into a profound sleep. E entrega para Adão. And then God, through that, gave him. Veja que o texto diz que ele coloca sob a autoridade de Adão. He placed under the authority of Adam. Eva não vem no Éden Eve did not come from Eden para mandar no Éden. to have command over Eden. Ela vem no Éden para auxiliar no Éden. She came to Eden to Para help in Eden. cooperar com Adão no Éden. To help Adam in Eden. E por que Eva não vem para liderar no Éden? Why is it that Eve did not come to command in Eden? Porque já existe uma autoridade estabelecida no The reason Éden. is because there was already an authority God had established in Eden. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa Now, manhã. can I tell you something this morning? Uma visão One vision dentro de outra visão inside another vision gera divisão. will generate division. Quando você chegar em qualquer lugar, When you enter into any place, em qualquer igreja, any church, em qualquer departamento, any department, não se preocupe don't worry. se você tem que pregar, Don't be preoccupied se whether você you- tem que orar, whether you pray, se whether você you tem give que you- revelar, whether you profetizar, reveal, whether you are se participating você in tem que anything, fazer qualquer coisa espiritual. whether you participate in any spiritual A activity, preocupação número 1 the first preoccupation não é o que eu vou fazer, is not what I will do, mas a quem eu devo obedecer. but the preoccupation should be who should I obey? Pelo menos isso eles entenderam. É muito bom. Ok. E o que é que eu aprendo aqui então? What should we take home from Aonde here? tem uma visão estabelecida, When there is a vision that is established, não se estabelece outra visão. don't establish another vision. Por exemplo, nós chegamos aqui nessa cidade ontem, For example, we entered into the city yesterday, e quando evangelista Peter passou a entrada da cidade, when Evangelist Peter entered into the city, ele nos informou que aqui estava o apóstolo Aaron. and then I told them that this place is the city of my friend Apostle Desde Aaron. ontem, quando nós chegamos aqui, So since that yesterday that we entered here, nós estamos debaixo dessa autoridade. we are under the authority of Apostle Aaron. Nós não podemos chegar aqui por cima dessa We autoridade. cannot come above this authority. Nenhum pregador aqui, There's no preacher here. nenhum profeta, There's no prophet here. ele pode ter muito poder, You can have so much anointing. ele pode ter muita unção, You can have so much unction. ele pode ter muitas visões, You can have so much mas vision. aqui já existe uma autoridade But here estabelecida. there is already an authority that is Tudo que established. Deus faz aqui, Anything that God does in this faz place, através dessa He autoridade. must do always through this authority. É assim que o reino funciona. That is how the kingdom functions. A minha bênção aqui, My blessing here, a therefore, forma que eu vou me sair nessa mensagem, the way I will preach this message and be a blessing to you depende do respaldo dessa autoridade, da cobertura dessa will autoridade. depend on how I respond to the authority that is already established here. Veja que quando Listen. Eva chegou no Éden, When Eve entered into Eden, Adão já está sob a autoridade do Éden. Adam was already under the authority of Eden. Eva não chegou mudando o nome dos animais, por exemplo, que Adão já tinha So colocado. Eve did not come into Eden changing the names that Adam had already given to the animals. Tudo está sob o comando daquela Everything autoridade. was under the command of Adam. Mas veja o que acontece agora. Now look at what happened now. Quando os anjos estavam no Éden, When the angels were in Eden, eles tinham que subir para adorar. they had to levitate to Mas agora adore. Deus estabelece o homem no Éden, But God now established man in Eden. e não é o homem que sobe. Man does not need to levitate. A Bíblia diz que na viração do dia, The Bible tells us that when it was noonday, Deus descia no it Éden was God that had to come down para ter comunhão com o homem. to have communion with man. Isso faz toda a diferença. This makes the whole difference. Porque quando nós olhamos a expressão Deus descendo, When we look at the expression God descending, para que ele chegue ao Éden, for him to descend to Eden, ele rompe Eden. com o trono de Satanás. so as he's descending, remember Satan has a throne already established in Assim, Midway. quando ele está So that, descendo, as he's descending, the throne of Satan, os demônios sabem aonde Jeová está indo. and they already know where God was coming. Ele está indo receber adoração. He's going down to receive A adoration. adoração que um dia eles prestaram.
something that they used to do in the time past. agora é transferida para o homem. Now it has been transferred to man. É por isso que toda a nossa batalha espiritual That is why all our spiritual battles, está travada no fator adoração, it is no quesito adoração. Toda a nossa batalha espiritual está barrada na adoração. all the spiritual battle is Satanás não quer que adoramos. is captured in adoration. All spiritual battle is captured in adoration. Ok. Porque ele antes adorava, Because he was a worshipper. mas before. uma vez que ele foi rebelde, But once he became rebellious, nunca mais ele vai adorar. he can never again Mas worship. você pode adorar nessa But now manhã. you can worship. Você pode adorar Even nessa right now, you manhã. can worship now. Você pode adorar nessa you have manhã. the privilege to Você worship. tem o privilégio de You have adorar the nessa privilege that manhã. Satan does not have again. Eu sinto a presença dele aqui I já can nesta feel his manhã. presence here this morning. Qual o problema agora? Look at the problem now. É que quando Deus desce para receber a adoração, When God descended to receive adoration from man, which Satan lost, agora há dois reinos estabelecidos. now there are two kingdoms O established. reino de Deus The kingdom of God e o reino das trevas. and the kingdom of darkness. Todo reino precisa de princípios. And every of this kingdom needs princes. Quais são os princípios do reino das trevas? Who are the princes of the kingdom of darkness? Desobediência Disobedience e insubmissão. and insubordination. Qual os princípios do reino de Deus? What is the principle of the kingdom of God? Obediência Obedience e submissão. and submission. Todas as vezes Every time que você encontrar uma pessoa desobediente, you meet somebody that is disobedient and rebellious, saiba que Deus está vendo nele just know that God is seeing in that person a imagem do reino das trevas. the image of the kingdom of darkness. Porque toda desobediência Because every disobedience tem em Satanás originates from Satan. a sua origem. Originates from Satan. Portanto, eu quero compartilhar nesta manhã Therefore, I want to share this morning que o nosso maior desafio that our greatest challenge não é se pregamos, se cantamos, se is not that we adoramos. preach very well, we sing very well, É se nos submetemos is if we are able to submit very well àqueles que Deus estabeleceu sobre nós. to those that God established over us. É interessante pensar sobre isso, Now, it is very interesting to think upon this porque a única voz de Deus na terra because the only voice of God para a on the nossa earth vida, for us ela sempre virá will always come pelo canal daqueles que Deus through estabeleceu. the channel of those that God has established. Deixa eu te contar rapidamente uma história. Can I tell you very fast a little story? Um certo missionário foi embora do Brasil There was a certain missionary that left Brazil. para o campo missionário. He was sent to a mission field. Lá ele ficou 25 anos. And then there he lived there for 25 years. Encarou muitos desafios. And he encountered a lot of challenges. E depois dos 25 anos, After 25 years, ele retornou para o Brasil. he returned to Brazil. E fizeram uma pergunta para ele. And then they asked him a question. Como foi a revelação que você teve para ir para o campo missionário? What was the revelation you had before you went to the mission Deus falou em field? profecia? Did God speak to you Deus via falou em prophecy? sonho? Did God speak to you through dreams? Você ouviu a voz de Deus? Did you hear literally the voice of God? Ele disse, um certo dia eu cheguei no culto He said, one day I got to the church e to o the meu service, pastor falou para mim, and my pastor told me, eu preciso de você em outro país no campo I missionário. need you to go to one mission field. E ele disse, que dia e que hora que eu devo viajar? Then he asked his pastor, which day, which hour, when am I leaving? Porque a voz do meu líder Because the voice of my leader é a voz de Deus para mim na is terra. the voice of God for me. Então, on the se o earth. meu líder fala comigo, So if my leader speaks to me, eu não preciso dizer, vou orar. I don't need to say, let me go and pray. Porque ele já está orando, ele está na direção de Because Deus. he's already in the direction of God if he's a true leader. Ele é autoridade sobre a minha If he's vida. a true leader established by God, he already knows what God wants. Como é importante pensarmos sobre isso. It is very interesting that we think upon this. Às vezes nós se preocupamos com os problemas que
rodeiam a igreja, que assolam a igreja. Sometimes we are preoccupied with some things that are very trivial. E nós nos preocupamos se o mundo vai entrar na igreja com adultério, com outros tipos de We are pecado. preoccupied whether the world will enter into the church, adultery, fornication, worldliness will enter into the church. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. But let me tell you something this morning. Quando há um pecado de adultério, When there is a sin of adultery, quando há um pecado de vícios, when there is a sin of addiction, isso são pecados contra a santidade de Deus. these are sins that are against the sanctity of God. E a presença de Deus se afasta. Then the presence of God leaves. Mas se você pede perdão, But when you ask for forgiveness, se você se reconcilia com Deus, you reconcile with God, há possibilidade muito rápida de você voltar. then you come back in fellowship. Very Mas quickly. But a autoridade, authority, quando quebrada, when it is broken, é um pecado contra o caráter de Deus. it is a sin against the character of God. E quando você quebra a When autoridade, you break authority, when you rebel against Deus authority, automaticamente te quebra. God automatically breaks you. O tempo não vai permitir, mas se olharmos para a Bíblia, The time will not permit, but if you look at the olha, Bible, por exemplo, o caso de Cão, filho de Noé. okay, just look at Cain, the son of Noah. Ele quebrou uma autoridade de uma palavra do pai. He broke a spiritual authority, a word that his father gave. O pai era líder sobre ele. His father was his leader. E a Bíblia diz que ele tentou expor a nudez do The pai. Bible says he attempted to expose the nudity of his father. Uma coisa é você identificar um defeito One thing is for you to identify a defect of your leader. do seu líder. One defect, defect in your E leader. você deve orar e jejuar por isso. Now, what you need to do when you identify that is to pray and fast for him. E outra coisa é você expor esse defeito. Then another thing is, if you identify this kind of, Porque what do? You expose it. porque o propósito de expor isso The reason for, the purpose for this exposition é para tentar enfraquecer a liderança. is to make the leadership weak. Sabe por que Cão expôs a nudez Do you know do the pai reason perante why- os irmãos? Do you know why Cain exposed the nudity of his father? Para enfraquecer a liderança do pai e ele assumir a liderança da casa. So that he can make the leadership of his father weak and then assume the leadership position. Mas a Bíblia diz que But the Bible says- Noé estava bêbado. That Noah was drunk. Noé estava errado. Noah did what was wrong. Mas aqui eu aprendo outra verdade. But here I learned another truth. A autoridade que está sobre mim, The authority that is over my life, ainda que ela esteja errada, even if it is wrong, ela está mais certa do que eu. it is still more correct than me. Porque com ela Because with that trata authority, Deus, I can, with com that ela authority, fala Deus que estabeleceu. God speaks, can still speak. Só quem estabelece a autoridade It is only the one that establishes é authority que trata com a autoridade. that can be able to deal with the authority. Você lembra da carta para as igrejas da Ásia? Do you remember the letter to the church in Asia? A cada carta que Jesus mandou All João the church- escrever, all the church that Jesus wrote to. in ele não direcionou Revelation. para nenhum outro líder da He igreja. didn't write it to any other leader in Mas the ele church. disse para João, manda para o pastor da igreja. Send it to the angel of the church, O which is the pastor pastor of the da church. igreja de Laodiceia não era crente. The pastor in the church of Laodicea is not a Christian. Porém, He's- a but- ordem foi, manda para But ele. yet, he wasn't a true believer. Yet, God said, Jesus Se wrote até to Deus him. respeita um líder que está com problema, quem é o liderado para não So respeitar? God still respects a leader, even though the person is not in alignment. He still treats, he's the one that deals directly with the leader, not you. Qual é o problema hoje? What is the problem we have today? Nós ficamos relativizando isso. We try to, I like to use a palavra. Como é que eu explico isso, Murilo? My brothers, this is not my goal. Negociando isso, negociando. Okay, we keep trying to negotiate with this. We can't Exato. negotiate with it. É. E Deus não aceita negociação desse tema. God does not accept negotiation in this matter. Esse tema é muito sério diante de Deus. This matter is too serious before God. Logo, o que é que temos nesta manhã para aprender? Now, there is something again we need to learn this morning. Que numa igreja como essa, In a church like this, existe uma autoridade central, there is one central authority que é o líder dessa igreja. that is the leader of this church. A liderança repousa sobre ele God placed the leadership upon him. e ele pega dessa liderança He takes of this leadership, this e authority, distribui sobre aqueles que cooperam com ele. then he distributes it among those that, the functionaries that Então, are under him.
se tem aqui um departamento de louvor, For example, if we have now the department of, that's the choir, esse departamento tem autoridade, that department will have a leader, que foi delegada pelo líder da igreja. which is a delegated authority from the leader of the church. Essa autoridade veio de Deus, passou pelo líder e chegou no The departamento. authority came from God, came to the central leadership, which is the leader of the church, and then he delegates it to leaders of various departments in the church. Então, quando você desobedece o departamento de louvor, So when you are in the choir and you disobey the one who is the leader in the choir, automaticamente você está desobedecendo o seu so líder. automatically you are disobeying the central leader. Mas o seu líder não tem autoridade, ele é uma autoridade. He doesn't have authority, he is an authority. Então significa que você está desobedecendo o próprio Deus. So it means that at that point you are disobeying God directly. Há pessoas que dizem assim: eu não tenho compromisso com o homem. Some people will say, I don't have any commitment with man. Eu não me submeto a homem. I don't submit to any man. Eu quero dizer que na igreja, I want to tell you something. That quem in manda the church, são homens. in the church, the Quem one lidera who são homens. commands is man. Deus entrega a igreja a homem. God gave the church to man. Ele dá pastor à igreja. He gave pastor to Ele the não church. dá igreja para pastor, He didn't give the church to pastor. porque a igreja é sempre dele. Because the church is always Jesus his own. disse: eu vou edificar a minha igreja. He said, I will build my A church. igreja é dele, So the church is mas his ele own. entrega a liderança. But he gave to man. E essa liderança tem um exemplo em tudo isso. So and the leaders we have examples in all this. Qual é o exemplo? Essa liderança recebe de Deus poder, What is this example? This leader receives unção, power, receives function, discernimento. discernment. Esse líder só não recebe a glória, The only thing this leader is porque a exempted from receiving his glória glory. é sempre dele. Because the glory will always be to God. Ele disse que não divide a sua glória com He doesn't ninguém. divide his glory with any man. E o que eu aprendo aqui? What do I learn from this? Há uma diferença muito grande There's a big difference em você ser obediente between you being e obedient ser submisso. and being submissive. A obediência, ela é condicional. Obedience is conditional. Às vezes você obedece quando algo lhe beneficia. Sometimes you obey when something is going to when you are going to have benefit in that thing. Seja pela posição, Maybe because of seja position, pelo recurso financeiro, or maybe because of financial benefit, seja por qualquer título que or você maybe tenha. any other benefit or favor. You may be obedient because there is something you are going to get benefit, Aí você obedece. and then you obey. Isso é semelhante ao cão adestrado. Account, Adestrado, ensinado. okay, Murilo. Okay, Treinado. okay, it's just like a trained dog, just like a trained dog. É como esse cachorro adestrado, ele This trained dog, passa a obedecer e fazer as funções, he carries out functions porque ele sabe que depois vem uma recompensa. because after carrying out those functions, there Mas is a o reward that will be o given. dia que você tira aquela recompensa, But the day you remove that reward, ele tenta te morder, ele se levanta then contra você. that dog will rise up against you. Try to Deixa eu attack te you. perguntar essa manhã, Can I ask you a em que question? nível está a sua submissão à Can I autoridade? ask you a question? What is the level of your spiritual submission to Se authority? tirar o cargo que você tem hoje, a posição que você tem hoje, If they remove você you- continua sendo o mesmo obreiro, o mesmo crente, submisso à mesma autoridade? If you are taken out of the leadership position you currently occupy now, as a leader, maybe a leader of the choir, a leader of in the youth department, are you still going to be submissive to spiritual authority? If you are not, Eu vou perguntar outra vez. I want to ask you again. Se você perder a posição que você tem If na you- igreja hoje, If you are no more in the position that you are occupying right now, qual será o seu comportamento perante o seu líder? what is going to be your position? Vai around mudar your alguma leader? coisa Is there anything that is going to change? do que você pensa do seu líder? The way you think about your leader, is it going to change? Quando eu penso disso, eu lembro de Mardoqueu. Then maybe when you look at him, you say, no, this man is very hard. A Bíblia diz que ele foi posto no cavalo do rei. The Bible says Andou pela cidade. he went through the city. E todos diziam: assim se faz o homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz o homem. Mardoqueu. Okay. When he's talking about Mordecai, that when the king asked him how he was going to reward the person that the king wanted to reward. Assim se faz o homem. He went round the city, said, just take the man, put him on a horseback, and just take him round the city
And this is how God, the king will honor who he wants to honor. Depois dele passar pela cidade, Now, after he had gone round the city, ele desceu do cavalo, he came down from the horse. tiraram as vestes, He removed his vest. e a Bíblia vestment. diz The Bible says que ele voltou para a porta. he went back to the. A pergunta é: você está disposto a descer do cavalo nessa manhã? Now, Mordecai went back to the gate, but he didn't change. Now, if you come down from the horse after being honored in such magnitude, and you come down from that horse, you go back to the gate, what will be your posture? Ou seja, o seu comportamento em cima e embaixo é o mesmo? Are you going to be the same when you are up and when you are down? Nessa manhã, o Espírito do Senhor está fazendo uma pergunta Now, para the Holy você Spirit nessa is manhã. asking a question. What will be your posture when you are in that high position, and when that position is taken from you, you are operating from a lower position? What is going to be the posture of your heart? Há pessoas que cantam bem, pregam bem, oram bem, People se who fazem presente, preach well, sing well, enquanto do estão other things. sendo recompensadas por isso. and when they are being rewarded for this, Mas se você não tiver nenhuma recompensa, what if you don't have any reward for this? você continua do mesmo jeito? What is going to be the posture of your heart? Olha Are o que you going to Paulo still disse aos keep doing Filipenses the no same capítulo 2, verso 9. thing? And that's what Paul was speaking about. Mostrando a Jesus He was presenting Jesus o nosso exemplo maior de as submissão. our major example, as our greatest example. Mesmo ele sendo Deus, Even though he was God, ele he's não God, usou do direito de ser Deus, he didn't make use of that. mas that right. despojou de He toda a emptied- sua He glória emptied himself of all his glory. e tomou a forma de He servo, took the form of a servant como homem, as a man. se submetendo à morte, He submitted to death. à morte de cruz. He died on the cross. a Jesus shameful não death. veio à cruz Jesus didn't go to the cross por uma obrigação, because of an obligation. mas ele veio à cruz por submissão. He went to the cross on the basis of É submission. por isso que a cruz, ela não era minha, That is why the cross is not mine. a cruz era dele. The cross is his. Todo o trabalho do diabo é para que ele não chegasse até a cruz. Everything Satan did was Mas so that Jesus por would not get to the obediência cross. ele foi à cruz, But by obedience and submission, Jesus went to the cross. abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha com o He Pai. emptied himself of all he had, all his rights. É por isso que em João 17, That's why in John chapter 17, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, when he was doing the priesthood prayer, the ele priestly disse, prayer, Pai, me glorifica agora, he said, Father, glorify me now com aquela glória que eu with tinha, that glory that I had with antes que o mundo me you, conhecesse. before the world knew me. Isto é o exemplo de submissão. This is a typical example of submission. Só quando você se submete, It's only when you submit é que você consegue usufruir that you can be able to flow de tudo aquilo que Deus já estabeleceu para a sua all vida. that God has established in your life. É We'll now por be isso que able nós to find estamos aqui expression. nesta manhã, And that's why we are here this morning. submissos a Deus, a sua You palavra must submit to the word of God. e a liderança aqui You estabelecida. must submit to the established leadership. Quando nós olhamos o caso de Saul, por exemplo, When we look at the case of Saul, for example, a Bíblia diz que quando Samuel chegou, The no Bible capítulo says, 15 de 2 Samuel, when Samuel got there, a Bíblia diz que quando Samuel chegou, ele perguntou para Saul: por que este barulho de gado e ovelha que está aí na casa? he got to Saul and Samuel got to Saul and asked Saul, what is this noise of sheep, goat, and animals that I'm hearing that is emanating from your house? Peter, sabe o que eu aprendo nesse texto? Peter, do you understand what I learned from this text? Que há possibilidade That there is a possibility de você servir a Deus for you to serve God, ou a Satanás em princípio, and you are serving God, but in principle is the devil you are actually gratifying, mesmo sendo crente. even though you are a Christian. Veja o que acontece. Look at what happened. Ele disse para Samuel: estas ovelhas que eu guardei He said, these sheep that I é gather, para oferecer um culto a these Jeová. animals, I want to use them to offer unto God. A intenção de Saul era boa, That was a good intention, mas o princípio era mau, but the principle was porque of o the devil. princípio era um princípio de desobediência à That palavra principle was the principle of the disobedience of the word of God. que ele já havia recebido de Samuel. He had already received the word from Samuel. Sabe o que significa isso? Do you know what this means? Se eu estiver pregando, If I am preaching, for example, revelando, revealing the word of God, profetizando, prophesying, eu posso estar sendo usado nos dons, I can be used by eu God, posso estar sendo usado em doutrina, used in dishing out accurate doctrine. mas o meu princípio é satânico.
But if my principle is satanic, É por isso que naquele dia, that is why in that day, muitos vão dizer, eu profetizei, eu curei, eu people will orei. say, I prophesied in your name, I healed in your name, I did so many things in your name. Mas qual foi a sua motivação para isso? Then God will look at the motivation for those things you did. Qual o seu princípio para isso? What were the principles that we are Então- engaged in realizing those things? Então isso é muito sério, Now, this is a very serious matter. porque se eu estiver pregando, Because if I'm preaching, dirigindo uma igreja, I'm in front of a church, ou no campo missionário, I'm in the mission field, ou dirigindo um trabalho de louvor, or qualquer any coisa other desse work in tipo. the church, any other department, maybe choir or any other department. E se eu não estiver enquadrado no princípio, If I am not within the perimeter of the established authority, todo o meu trabalho que eu estou fazendo está comprometido. every work I am doing, whatever I am dispensing, is corrupt before God. Então, quando eu olho para isso nessa manhã, So when I look at this morning, eu vejo que Deus sempre puniu rebeldes. God will always punish rebellion. Eu falei um pouco sobre o caso de filho de Noé. I told you about the son of Noah. A Bíblia diz que quando Noé despertou do vinho, When Noah rose from his drunken state, mesmo que ele estava errado, even though he was wrong, ele soltou uma palavra de maldição sobre he o filho. released the word of a curse word. E essa maldição ela durou percapitamente mais ou menos 4.000 anos. This curse he released lasted for 4,000 years. Toda a geração futura de Cão ficou comprometida por causa da generation atitude of that dele. his son that exposed his nakedness came under the punishment of that É word. de lá que saiu os cananitas. That's where the Canaanites came out from. Veja que uma atitude sua errada contra uma autoridade Can you see that one attitude or one rebellious act pode comprometer toda a sua geração. can damage your whole generation? Só em Mateus capítulo 15, In Matthew chapter 15, quando aquela mulher clamou a Jesus dizendo: when that woman cried to Jesus saying, eu também, os cachorrinhos também comem das even the migalhas que caem. dogs eat from the bread that falls from their master's table. Aí Jesus The olhou para crumbs. ela Jesus looked at her e and said, disse: ó mulher, Oh woman, grande é a tua fé. great is thy A faith. partir de hoje eu quebro a maldição. From today I break that A partir curse. de hoje eu te reestabeleço no direito da From bênção. today I reestablish you into blessing. Vai, porque assim como você creu, Just go. a tua filha Your daughter is made whole. by já your está faith. sã. Your daughter has been healed. Veja que passou 4.000 anos. So that curse that was released Para que upon isso pudesse the son of acontecer. Noah was broken that day. It took 4,000 years. Porque todas as vezes Because any time que eu me levanto contra a autoridade, that I rise up against authority, Deus se levanta para God punir. rises to make Porque se punishment. levantar contra a autoridade When you rise up against authority, é se levantar contra o sistema de governo de Deus. it is like rising up against the system of God's government. Nós temos um exemplo dos filhos de Arão. We can see the example of the children of Aaron. Levítico capítulo 10. Leviticus chapter 10. A Bíblia diz que eles entraram no templo The Bible says they entered into the temple. e fizeram uma função They did a function que não era para eles fazerem. that was not theirs to do. Sabe qual é a grande dificuldade da igreja? Do you know one of the major difficulties in the church É as today? pessoas saberem limite. It is people understanding their limit. Até onde eu posso ir? The limit I must get to and stop. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ter a melhor visão, You can have the greatest vision. você pode ter a melhor revelação, You may have the highest revelation. mas há tempo But there is time para que isso possa ser dito, for this thing to find expression. para que isso possa ser usado. For this thing to be used. O teu limite para Where your limit comes, aonde do teu líder começa. then your limit stops where your leader starts. Veja que eles entraram no templo fazendo a função do sumo sacerdote. They entered into the temple and they were doing the function of the high priest. E a Bíblia diz que quando eles foram oferecer o sacrifício, So the Bible says when they went to offer the sacrifice, eles levaram fogo estranho para o tabernáculo. they raised a strange fire. E sabe por que o fogo era estranho? Do you know why that fire was called a strange fire? Porque Deus só tem compromisso com quem Ele estabelece para a função. Because God has
God's commitment is with the one Quando he você faz establishes qualquer to carry coisa out that. fora da sua função, So whenever you are carrying out a function that is para not Deus é yours, estranho. for God it is strange. Deus não recebe. God does not receive it. Deus não recebe. Every time you enter into an office that is not E your além own, de não whatever receber, you do, God does not receive. a Bíblia diz que Deus os matou instantaneamente. And God killed them instantly. E por que Deus os matou? Why did God kill them? Porque a Bíblia diz que eles estavam embriagados. Because the Bible says they were drunk. Quando a gente quebra o princípio de autoridade, When you break the principle of há authority, uma embriaguez espiritual. there is a drunkenness of the spirit. Você perde o juízo. You lose judgment. Você para de raciocinar perfeitamente. You can no longer reason E well. você começa a se achar. You begin to think. Você acha que você prega melhor. You begin to think that you are Você the best acha que preacher. você canta melhor. You are the best singer. Você acha que você tem unção. You have Que you você have ora so mais much do que o seu anointing. líder. You pray more than your leader. Que você fala mais línguas estranhas. You pray in Que você tem mais dons espirituais. You are the one that has the Deixa eu best te gift of dizer the nessa Spirit. manhã. Can I tell you this Não morning? importa quais sejam os dons que você It doesn't possui. matter the gifts that you have. O importante é o teu nível de submissão à autoridade que está matters to sobre a sua God is vida. your level of submission to authority. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Receba a palavra nesta manhã. Receive the word of God this morning. Deus tem o melhor para você. God is looking upon you. Há um grande desafio hoje. And the greatest challenge today São as embriaguezes espirituais. is this drunkenness of the Spirit. Essas embriaguezes, elas vêm This drunkenness of the Spirit comes de você começar a ouvir muitas vozes. when you begin to hear various Então você voices. chega na sua igreja You get to your church e esquece de se submeter à autoridade que você está and you debaixo. forget to submit to the authority that God has E aí established. você começa a dizer porque o pastor falou, o outro apóstolo falou, o profeta falou. A voz de Deus para você é a voz do seu líder. So it doesn't matter what you have heard from anywhere. Anybody, whether from internet, you're able to pull. The voice of your leader is what God wants you to hear, as long as it's ordained by God. Fora isso é embriaguez Now, espiritual. anything outside this Isso pode te levar à morte espiritual. can bring you to a position of deadness in the spirit. Porque você vai querer assumir posições que Deus não lhe chamou para isso. Because this will lead you to trying to enter into positions that God didn't. Então fique no seu lugar, So stay in your place. porque Ele sabe o seu endereço. Because God understands Ele the tem o place. seu WhatsApp. He knows everything about you. He knows your address. He knows your WhatsApp. He knows everything. Ele tem o seu e-mail. He knows your email. Ele vai te achar. And he will find you. Aonde você estiver. It doesn't matter where you are, he will Não find se preocupe em se autopromover. you. Don't be preoccupied Deixa que Ele te to ache. promote yourself, to make a show of yourself. Allow God to find you. He will find you. Lá no Brasil, as pessoas às vezes se preocupam. In Brazil, people become preoccupied Porque estão querendo puxar o meu tapete. because maybe they want to show themselves. Eu sempre digo, sai do tapete I tell them, just come out of the carpet. e vai para a rocha. Go to the bush. Porque quem está na rocha ninguém puxa. Because the one who is in the bush, nobody Ninguém sees him there. derruba. Nobody challenges him there. Tapete é coisa de bruxa. When you want to walk through the red carpet, Crente tem que estar na everybody's rocha. eye is there. But when Crente you are in tem the que estar desert, na rocha. when you are in the desert, nobody finds you there. Se You você are alone estiver with na God. rocha, ninguém te remove. When you are in the desert, Se nobody você estiver removes na you there. rocha, ninguém te tira. When you are in the desert, Se nobody você takes estiver you na out. rocha, ninguém chega primeiro do que você. Nobody gets there before Você you. vai estar no dia certo, na hora certa You e will no be lugar in the certo right para a time. glória de Deus. You'll be in the right time, in the right place, and in the place that God has allocated for you. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Mais um exemplo interessante que nós temos One other interesting example that we have é o exemplo de Miriam. is the example of Miriam. A Bíblia diz que Miriam, por excesso de intimidade, Because of the conhecimento, por ter muita intimidade, the word, I'm looking for the word. Jesus. thank you very much. You should clap. No, it's not easy. Because of our intimate relationship, intimate. Intimidade. Intimate. Ok. Ela achou que ela era maior do que o líder. So she thought she was bigger than the leader. Sabe qual foi o problema de Miriam, Peter? Do you know the problem of Miriam? É que ela viu Moisés na barquinha.
Because, she saw Moses when Moses was. Ela trocou a fralda do She was the Moisés. one that changed the diaper. She saw Moses. Moses was too small. Então eu sou maior do que Moisés. This boy is a small boy. Is he not the one I removed from the river? Não importa se você conhece o seu líder há muito tempo. So it doesn't matter if you knew your leader when he was a little baby. Não importa o nível que você já teve de intimidade com ele. It doesn't matter the level of your intimate relationship with him. Maybe you are his brother and you knew him when you were small. Não importa se ele é mais novo do que você na It idade. doesn't even matter if he's younger than you in age. Se ele é autoridade sobre If você, God has placed him as an authority over you, em nenhuma área there is no area você tem autoridade you have authority para entrar na vida dele. to talk against him. Sabe o que Miriam fez? Do you know what Miriam did? Ela começou a dizer para Moisés o que Moisés devia ou não fazer na sua vida She particular. began to tell Moses what Moses ought to and ought not to do. E sabe, a Bíblia diz que o Senhor ouviu. And the Lord heard. Isso é algo muito forte. This is a very serious matter. The Cuidado, Lord heard it. sempre que você fala contra a autoridade, Anytime you are speaking against authority, be careful antes because que a God autoridade, hears. antes que a autoridade ouça, But listen, this is very serious. Deus ouve Are we primeiro. hearing? Are we following? You know, because, Deus ouve primeiro. Pastor, é muito. Tem que falar de novo, porque. Tem que falar de novo. É forte. Isso é muito forte. É forte. Fala de novo. Ah. Now, because of the interpretation, it moves, I need to follow. But there are matters we need to. I mean, as a preacher, there are things he says, it gets to me first. It's a serious matter. He said something. He said, when you speak against your leader, God hears. Is that not a serious matter? No, I want to be sure whether maybe I'm being emotional. Is it a serious matter or not? É sério. Isso. Sério. Sempre que você fala, ele ouve primeiro. The first person that hears when you speak against your leader is not your leader, it's God that hears. E sabe por que essa expressão ouve primeiro? You know why that God heard it first? You know why? Porque esse tema é princípio. Because it's a matter that has to do with principle. E Deus está sempre atento ao princípio. So God's eye never deviates from principle. Anything that has to do with principle attacks his character directly, so he takes it seriously. Ele já pregou o resto por mim já. É isso. O princípio mexe com o seu caráter. É por isso que ele vê rápido e ele age. So the principle is about God's character. So anytime it is defaulted, God. Ele parou toda a caminhada do povo. Then God, because of that, God had to stop their journey. Now that it was so serious that God had to stop the journey of the whole Israelites. Para, Moisés. Stop, Moses, stop. Vamos fazer uma reunião para resolver isso. Let us have a meeting now to resolve this Chama problem. Arão para a reunião. Call Aaron in the meeting. Chama Miriam para a reunião. Call Miriam to the meeting. E vem você também para a And you reunião. also be in the meeting. E Deus fez uma reunião com os três. God held a meeting with the three of them. E na hora que ele fez a reunião, When God had that meeting, ele disse: Arão, God said to Aaron, Miriam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. let me tell you something. Tendo profeta aqui eu uso. If there is any prophet in this land, Se alguém tiver sonho, também eu uso. If there's anybody that has dream, I use. Mas com Moisés, meu servo, But with Moses, my servant, é diferente. it's different. Deixa eu dizer uma coisa, sempre com o seu líder será diferente. Always with your leader, God treats any matter that has to do with a direct leadership authority God places is different. Deus dará a ele o que nunca deu a você. Because God will gives him a responsibility that he will never give to you. Deus usará ele da forma que nunca te usou. God will use him in a way that he will never use you. Você pode fazer muitas coisas. You can do many things. Você pode conhecer toda a Bíblia. You may know all the Bible, have understanding of all the Bible. Mas há coisas que só o seu líder But there are tem. things that it is only your leader that God will give. E Deus disse para Miriam e Arão, God told Miriam and Aaron, com Moisés, with Moses, eu falo face a face. I speak face to face. E ele ouve a minha voz. He hears my voice. Porque Deus tinha um grau de intimidade diferente Because com God ele. has a degree of intimacy with him. E That is por different. Miriam ter murmurado, While Miriam was murmuring, a Bíblia diz que ela ficou leprosa. she became leprous. E a congregação parou 7 dias. And because of that, the congregation were delayed for 7 days. Eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. About 2 million persons. 2 milhões de pessoas, 7 dias parado. 2 million
persons held down 7 days because of the rebellion of Por causa de um crente rebelde. because of one Christian that is rebellious. Deixa eu dizer, nada pode impedir o mover de Deus aqui nessa igreja. See, there's nothing that can A não ser que se stop, você, impede the move of God in this place. a não ser que você se coloque como um murmurador, como um desobediente, como um rebelde. except- Isso impede o mover de Deus na igreja. Except we take the position of murmuring and rebellion. This is the only thing that can hinder the move of God. Mas deixa eu concluir rapidamente, que o meu tempo está acabando. Now, let me conclude very quickly as my time is running out. Deixa eu dizer uma coisa. Mais um exemplo sobre Moisés. Let me give you one more example about Moses. Capítulo 17 do livro de Êxodo. Chapter 17 of Exodus. A Bíblia diz que Israel estava em guerra contra os amalequitas. Israel was at war Ele against the Amalekites. pegou Josué e o exército e mandou para a batalha. Now he took Joshua and the army to the battlefront. Mas ele pegou Arão e Ur But he took Aaron and Hur. e disse: eu estarei no monte do Senhor, He said, I will be in the mountain of e the a vara Lord, de Deus estará nas minhas mãos. and the rod of the Lord is in my hand. A Bíblia diz que The Bible says, quando Moisés levantava a mão, whenever Moses lifted up his hand, Josué avançava Joshua was e matava a amalequita. advancing and winning. Quando ele abaixava a mão, When his hand came down, Josué perecia com Israel they retrogressed. e perdia a batalha. They began to lose. Logo, Arão e Ur Then Aaron and Hur, percebeu que a vitória não vinha da espada de then they Moisés, now discovered that it was not mas through que vinha das mãos de Arão. that it was not through the hand, it was not through the sword of the soldiers that the victory Você came. pode estar trabalhando It was em through the qualquer lugar. hand of the leader that was lifted Você up. pode estar trabalhando em qualquer lugar. You may be working in any department. Você pode estar pregando em qualquer cidade, You may be preaching in different cities. mas a vitória que chega lá But the victory that gets não é da there mensagem que você está is pregando, not the message you are preaching. mas é da mão do teu líder que It está is sobre the você. hand of your leader that is upon you. Ah. Oh, aleluia. Sabe o que fez Arão e Ur? Did you look at what Aaron and Hur did De forma inteligente, in an intelligent form? eles resolveram levantar a mão de They Arão. just lifted the hand of Moses. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Do you know the problem of the church? Eles querem pendurar na mão do They líder. want to bring down the hand of the Deus leader. te chamou para levantar a mão do God teu called you líder. to lift up the hand Deus of te your chamou leader. para levantar a To mão do lift teu up the hand líder. of your leader. Deixa eu ver se tem alguém nessa manhã disposto a levantar a mão do líder Can I aqui. see somebody here this morning ready to Tem lift up alguém the hand of disposto a your leader? levantar a mão do Is líder there anyone like aqui? that here this morning, online on site, ready to lift E up the como hand que eu of your faço leader? isso? Now, how do I do Eu this? faço isso na oração. I do this in the place Eu of faço prayer, isso no jejum. praying for my leader. A Bíblia diz que Fasting eles for my pegaram leader. Moisés The Bible said they took e Moses, colocaram sentado sobre uma rocha. they made him to sit on a rock. Essa rocha é Cristo. That rock is Jesus. Por isso que quando a igreja se levanta em oração, That's why when the church rises in quando prayer, essa igreja se levanta em jejum, when the church rises in fasting, ela está levantando a mão do líder they are lifting up the hand of e the leader, estabelecendo ele sobre a rocha. establishing him upon the E sobre rock. a rocha que é Cristo, That rock is Jesus. não há potestade, There's no não há power. principado, There's no principality. não há demônio. There's no demon. O inferno pode There's se no levantar, hell that can mas be a able to igreja é prevail. vitoriosa. Then the church becomes Oh, victorious. quantos recebem a palavra em How nome many de of you believe in Jesus? this? Hallelujah. Thank you very much. God bless you. Andarabasharabakamaha.